por mais que o Bragantino venha nessa fase ruim, recentemente, tá? O Inter também tá bem mal. Bom, tem Bragantino e Inter, tá? O Bragantino que vem mal, eliminado da Copa do Brasil, o Inter também, né? Duas equipes que foram eliminadas por cariocas, né? No meio de semana. Mas o Inter também tem Libertadores, tá? Então, um jogo importante. Esses jogos a gente tem que levar muito em consideração. O Flamengo, por exemplo, poupou na Copa do Brasil. Então o Flamengo deve ir com força máxima, tá? Isso. O Flamengo tá focando no Brasileirão e na Libertadores, então deve ir com força máxima contra o Mirassol. Aqui o Inter já deve ter uma opção aí, talvez, de poupar alguns jogadores. E o Bragantino já não está em competição sul-americana, né? Então só tem um Brasileirão para focar a partir de agora. E o Inter já não vive um momento muito bom, né? A gente vai ver agora, chama aí o aplicativo do Game Arena, que o momento do Bragantino é ainda pior. Tem 25 derrotas seguidas. Só que o Inter já engata aí 4 jogos sem vencer. Roger Machado, inclusive, começando aí a bambear um pouquinho no cargo. A situação vai ficando um pouco complicada pro Colorado. E tem essa questão aí de ter a Copa Libertadores no meio de semana seguinte, né? Que pode acabar sendo o foco aí do Inter. Eu acredito veementemente que vai ter aí algumas mudanças nesse time, deve poupar uma ou outra peça, até porque ele foi com força máxima diante do Fluminense, né? Ainda assim, mesmo com esse retrospecto recente muito ruim, teve um início de Brasileirão absurdo, o Bragantino tá em 6º lugar, tá? O Inter vai pegar o Flamengo, né? Sim, na Copa Libertadores, pois é. Então, assim, é uma tarefa duríssima para o Internacional, né? Enquanto isso, o Bragantino ali em 6º lugar, focado 100% no Brasileirão. É bom ressaltar que ele tem jogos a mais do que a maioria dos times, né? Ele jogou as 18 rodadas até aqui. Enquanto isso, o Colorado tá ali em 13º com 21 pontos, né? A zona de rebaixamento assusta mais do que uma possível briga aí do Inter por Copa Libertadores, ao meu ver. Tá a 5 pontos do Z4 e o Vasco, que é o time que abre o Z4, ele tem um jogo a menos do que o Inter, né? Então, assim, a situação não tá muito positiva lá pro lado do Colorado não, tá, velho? O Bragantino que também vem sofrendo com muitos desfalques, né? Vem de 6 derrotas, não é isso? Acho que são 6 derrotas, pois é. E 7 jogos sem vencer. Aí tem que botar na conta que foram 2 derrotas da Copa do Brasil, né? Contra o Botafogo, aí perdeu do Flamengo, perdeu do Fortaleza, do Botafogo 2 vezes, do Atlético Mineiro na rodada anterior do Brasileirão, né? Sofrendo com muitos desfalques, né? Esse é o que pega aí pro Bragantino. Mas é um time que tem um ataque até que funciona, até tá criando, tá? Até teve gol anulado contra a equipe do Botafogo, fez gol no jogo anterior, mesmo com uma menos, né? Contra a equipe do Atlético Mineiro, conseguiu deixar gol, mas vem numa situação ruim aí em termos de resultado, né? Já a equipe do Inter fez gol em todos os jogos, desde a volta, né? Tem esse detalhe aí, mas como a gente disse, deve poupar boa parte dos seus jogadores titulares e isso aí faz a gente não confiar tanto no Inter. Até pelo resultado, né? Perdeu do Fluminense, perdeu em casa do São Paulo. É um time também que não vem passando tanta segurança. Empatou em casa com o Vasco também. Pois é. Né? Então, e levou um apavoro, pelo menos ali no primeiro tempo, durante um bom período, foi uma grande pressão do Vasco. E aí um ponto negativo que a gente pode trazer do Inter é o fato de 5 jogos seguidos levando gol também, né? Ele marcou gol em todos os jogos da volta da Copa do Mundo, só que ele vem nessa sequência aí defensiva, sobretudo, bem abaixo, né? 5 jogos consecutivos, ambos marcam, né? Batendo em 5 jogos. E aí tem esse ponto de que pode poupar nesse confronto. Vamos para o momento bet nacional, porque o favoritismo é de quem? Do Bragantino. É do Bragantino, né? Odds altas aí, acima de 2, né? Das duas equipes. É um jogo difícil, tá? Como tá o mercado de gols aí? Cara, eu inclusive, já é uma expectativa do mercado, né? Eu gostaria muito aqui de 2 golzinhos nessa partida, tá? Seria minha pedida, mas a odd é só 1,38. Quem quiser se arriscar em esperar o ao vivo para essa odd subir, se não sair um gol cedo, eu acho que se torna a melhor opção aí para esse confronto. Mas, velho, por mais que o Bragantino venha nessa fase ruim, recentemente, tá? O Inter também tá bem mal. E agora o Bragantino vai focar 100% no Brasileirão, enquanto o Inter tem o Flamengo pela frente na Copa Libertadores, já no meio de semana seguinte. E aí deve poupar jogadores aqui. E vale destacar que o Inter vem de 5 jogos consecutivos sofrendo gols. Então assim, eu vou até me corrigir, tá? Melhor do que o mais de 1,5 gols, eu acho o gol do Bragantino. Eu gosto bastante do gol do Bragantino nesse jogo. Infelizmente, como a odd pré-jogo é muito baixa, a gente vai ter que recorrer aqui a um risco um pouco maior para que essa odd suba um pouco mais e a gente tenha uma aposta de valor. Então a nossa dica do Tipster vai ser utilizar o Criar Aposta para combinar o dupla hipótese do Bragantino com um golzinho da equipe de Bragança Paulista, né? Mas, Matheus, vocês vão confiar em uma equipe que vem de 6 derrotas seguidas? Cara, uma hora ele vai pelo menos empatar. E como o Fábio bem destacou, tá? Esse jogo contra o Botafogo, o Bragantino não foi mal. Ele começou atacando muito bem, chegou a fazer um gol que foi anulado, quase que o John faz um gol ali com 2 minutos de jogo também, né? Teve uma expulsão que acabou atrapalhando, conseguiu marcar um gol no Atlético Mineiro, mesmo com o jogador a menos. Eu acho que pelo menos um empate vai vir nesse jogo aqui, porque o Inter não vive um momento muito bom e deve poupar jogadores com a cabeça na Copa Libertadores. Então eu boto fé aqui que o Bragantino não perde e vai deixar pelo menos um golzinho. Por isso, essa é a nossa dica do Tips aí pro confronto. Muito bem, então de cada para Bragantino e Inter, né? A dupla hipótese do Bragantino e o gol
do Massa É o dupla Bruta. hipótese e o 0x0. Não é sempre bom exatamente. esclarecer.